Deus seja louvado porque este momento chegou. Eu estou muito feliz por estar aqui. Se você também se encontra feliz neste momento, diga amém em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor onde quer que você esteja neste momento. Pessoal aí de todo o Pará, de todo o Maranhão, de todo o Amapá, vamos abrir a Bíblia, livro de Êxodo, livro do Êxodo, lá no capítulo 1, Êxodo capítulo 1. Estamos começando neste momento a nossa Semana de Oração Jovem 2018, com o tema Reset, e que Deus possa dar um recomeço para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 1, faremos a leitura do verso 8 até o verso 11, isso mesmo, do verso 8 até o verso 11, abra a Bíblia. Se existe alguém próximo a você, sem a Bíblia na mão, chega pertinho dele, chega pertinho dela, para que junto contigo acompanhe a leitura da palavra do Senhor. E para a pessoa que está do seu lado, com fé, com convicção, diga em nome de Jesus: esta semana vai ser um reset na sua vida. Fala. Não. Se você não falar com um pouquinho mais de convicção, a pessoa não vai acreditar. De novo, ó, esta semana vai ser um reset na sua vida. Vai. Quem deseja o reset, diga amém. Amém. Eu não sei o que você precisa recomeçar. Se você precisa recomeçar a maneira como você está administrando suas finanças, se você precisa recomeçar o modo do relacionamento familiar, como ele se encontra, se você precisa recomeçar o jeito como você está administrando o seu corpo, eu não sei o que você precisa recomeçar, mas que haja um reset para melhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? E para isso, não há um jeito melhor de ter essa experiência do que lendo a palavra do Senhor, que nunca volta vazia. Então abra a Bíblia, Êxodo capítulo 1, versículo 8 em diante. Amado, amada, nós estudaremos ao longo de toda esta semana a história de Moisés. Eu sei que você já conhece a história de Moisés, eu sei que você está familiarizado com a história de Moisés e consequentemente do Êxodo, experimentado pelo povo de Israel, mas é exatamente porque você já conhece, é exatamente porque você está muito familiarizado, que vai ser uma bênção ainda maior, porque estaremos usando uma coisa muito conhecida por parte de todos nós, para obtermos algumas lições que Deus deseja nos dar nesta semana em especial. Olha, eu não sei o que vai acontecer essa semana, não sei, eu só sei que por estarmos nas mãos de Deus, milagres e coisas extraordinárias poderão acontecer se deixarmos Deus agir. Eu quero deixar Deus agir na minha vida. Você deseja? Se deseja, diga amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à leitura então, Êxodo capítulo 1, verso 8 em diante. Vamos ler até o verso 14. Se liga na leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito. Um novo rei significa um novo faraó. E diz a Bíblia no verso 8 que esse novo rei que se levantou sobre o Egito não conhecera a José. Que pena, José foi um homem extraordinário. Lamentavelmente, ele não conhecera a José. Verso 9. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Verso 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhe fizeram
amargar a vida. Vou repetir essa sentença. E lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que na tirania os serviam. Aqui está a palavra do Senhor, que nunca volta vazia. Eu creio no poder da palavra de Deus, e por isso suplico a você que junto comigo oremos juntos, para que possamos então pedir sabedoria ao Papai do Céu, para compreendermos a sua inspirada palavra. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, e vamos abrir o coração ao Papai do Céu em oração. Deus querido, estamos começando agora a mensagem de abertura da semana de oração Reset. Existem muitas coisas que tu conheces perfeitamente bem, que precisamos resetar de nossa vida. Coisas que não te agradam, coisas que não nos deixam felizes, coisas que não nos proporcionam paz, muito pelo contrário, são cargas, são fardos que estamos carregando, e alguns estão lutando contra isso há tanto tempo, que estão cansados, alguns desejosos até de desistirem, mas que esta semana venha como um alento ao nosso coração, que a tua palavra venha como resposta às nossas inquietudes, e que pelo poder de Deus, tudo aquilo que na nossa vida neste momento não te agrada, caia por terra, e que tua vontade seja soberana em nossa vida, como resultado da ação do teu Espírito em nosso coração. Nós acabamos de ler a parte introdutória do livro do Êxodo, que conta toda a trajetória de Moisés junto com o teu povo. Uma experiência fantástica, que a partir de agora, cada um de nós que estamos aqui na comunidade viva, ou em qualquer lugar deste Maranhão, do Pará, do Amapá, do Brasil, ou deste planeta conectado conosco por intermédio da internet, que cada um de nós comecemos a experimentar um processo de intervenção profunda do céu na nossa vida, de modo que cada um de nós, uma vez que estaremos sendo resetados pelo teu Espírito, possamos dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de todos nós, e que conforme tua palavra, tua promessa, a tua palavra nunca volte vazia do nosso coração. Nós te oramos em nome de Jesus, e todo o teu povo com fervor diz amém. Para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus vai abençoar você. Vamos em frente. Começamos agora a semana Reset. E se você prestou bem a atenção na leitura que fizemos do versículo 8 até o versículo 14, algumas palavras saltaram diante de mim, pelo menos. Por exemplo, se você olhar o verso 11, você vai perceber que Faraó ordenou que carga e mais carga fosse depositado sobre os ombros do povo de Israel. O povo de Israel estava carregando uma carga que não lhe pertencia, carregando carga dos egípcios. Coloquem nossas cargas sobre eles, disse Faraó. Então a primeira coisa que chama a atenção: excesso de carga, gente sobrecarregada. E sobrecarregada por conta de quê? Olha outra palavra que salta diante dos nossos olhos no verso 13. Por causa da tirania do Faraó. Faraó é tirano e por conta disso acumula carga sobre o povo de Israel, que está sob regime de escravidão. Ei, a tirania de alguns acumulam carga nos nossos ombros, cargas nos nossos ombros. E a última palavrinha que salta é a do verso 14. Por causa da tirania do Faraó e por causa do excesso de cargas, a vida do povo de Deus se tornou uma vida amarga. Exatamente. Vida amarga por causa da tirania de alguém ao colocar excesso de cargas sobre os ombros, e cargas que não pertenciam ao povo. Como se não bastasse a dureza da vida, de já termos que carregar nossos próprios problemas, o Faraó jogou sobre os ombros do povo de Deus os problemas de todo o povo egípcio. Carregar as suas cargas, carregar as cargas dos outros por causa da tirania de um homem, e o resultado, uma vida amargurada.
E eu começo a abertura desta semana de oração te fazendo uma pergunta em nome de Jesus. Será que eu estou falando neste momento para alguém que está com excesso de carga sobre os seus ombros? A tua vida está sendo difícil, há muito peso de responsabilidade sobre você, você tem que cuidar de um monte de coisa, de um monte de pessoas, de um monte de responsabilidades ao mesmo tempo, e você não está suportando mais carregar este peso que te aflige? Ei, o inimigo com a sua tirania tem afligido você de tal forma que a sua vida está sendo uma vida amargurada. Se essa tem sido a sua realidade, que em nome de Jesus a gente comece o reset a partir de agora, que essas cargas sejam eliminadas, mesmo porque existe uma promessa extraordinária do Pai. Ele nesta manhã para cada um de nós está dizendo: ei, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. O alívio de Deus está à nossa disposição. Deus olhou o seu povo cheio de carga sobre os ombros. Deus olhou o seu povo afligido pela tirania do mal. Deus olhou o seu povo amargurado. E ele passou então a providenciar a retirada de toda a sobrecarga dos ombros dos seus filhos. Que nesta manhã Deus ordene aos seus anjos, Deus ordene ao seu espírito, Deus ordene ao céu, que esse excesso de sobrecarga que está te afligindo, seja ele qual for, seja arrancada pelo poder do Espírito Santo que está aqui conosco. Eu creio nisso em nome de Jesus, e por isso eu creio que teremos uma semana abençoada. Ei, reparou em um detalhe? A Bíblia diz no verso 8 que se levantou um rei, um faraó, que não conhecia quem? José. Que rei é esse? Que faraó é esse? A Bíblia não nos fornece o nome dele. É bem diferente do livro de Daniel, por exemplo. Todos os reis são citados. O rei Nabucodonosor é citado por Daniel. O rei Dario é citado por Daniel. O rei Belsazar é citado por Daniel. Moisés não faz questão de citar o nome do rei. Moisés oculta o nome do faraó, enquanto Daniel, na Babilônia, exibe o nome dos reis abundantemente, o Moisés, no Egito, esconde o nome do rei. Por quê? Por que essa diferença? Por que na Babilônia o Daniel faz questão de exibir o nome do rei, e lá no Egito o Moisés oculta o nome do rei? É a diferença cultural entre os povos. E eu te explico essa diferença mole, fácil. De que forma? Lá no Egito, os indivíduos que escreviam as histórias, tratando-se de egípcios, eles não gostavam de colocar o nome dos reis. Sabe por quê? Era mais ou menos o seguinte raciocínio: eu não vou colocar o nome desse tirano, não. Eu não vou colocar o nome desse homem que colocou cargas sobre Israel, não. Eu não vou dar moral para ele, porque se eu citar o nome dele na história, eu estou dando moral para ele. Na consciência e na cultura egípcia, colocar o nome do rei seria dar uma moral que a gente não queria para ele. Já o pessoal da Babilônia pensava diferente. Eu faço questão de colocar o nome do rei para mostrar como Deus o humilhou, para mostrar como Deus o pisou, para mostrar como Deus, em relação a ele, foi e sempre será soberano. Percebe que consciência diferente? Na Babilônia, questão de exaltar o nome do rei para mostrar que Deus está acima dele. No Egito, não vou colocar o nome do rei, porque eu não quero dar moral para ele. Quem que está certo? Quem que está errado? Não há nenhum certo e nenhum errado. O que há é apenas uma cultura explícita no texto bíblico, um costume egípcio em evidência no Êxodo e um costume caldeu, babilônico, evidente no livro de Daniel. É uma questão de costume, é uma questão de tradição, assim como é costume você aqui no Maranhão comer arroz pra caramba, assim como é costume o pessoal lá do Minas Gerais comer pão de queijo pra caramba, assim como é costume o pessoal lá de Goiás se afundar na pamonha, assim como é costume o pessoal do Pará se afundar no açaí, e vocês na Jussara? É costume, moçada.
Não é que um é certo porque come arroz, o outro é certo porque come pão de queijo, o outro é mais certo porque come pamonha. Não é nada disso. É uma questão de costume e isso não infringe nenhum princípio. E a gente precisa estabelecer a diferença entre costume e entre princípio. O Moisés não está errado por ocultar o nome do faraó. O Daniel não está errado por exibir o nome do rei. É apenas uma questão de costume. Ah, pastor, é um absurdo. O Moisés está se comportando como um egípcio. É claro, filho, ele nasceu no Egito. E quem que nasce no Egito se comporta como egípcio. É natural, criança. Eu nasci no Rio de Janeiro, tu quer que eu me comporte como o quê, filho? Um americano? How are you, my brother? Você vê que é forçação da barra. Agora se liga no que eu vou te dizer. Você que fica metendo o pau, de repente, fulano está usando o costume do mundo. Moisés agindo como um egípcio, Daniel agindo como um homem da Babilônia. Que absurdo! E você, que age direto feito pagão e nem sabe? É mesmo, pastor? É. Tu é adventista e fica agindo como pagão. Ih, escandalizou? Te explico. Quando alguém espirra, atchim! Você diz o quê? O que você diz? Seu pagão. Você sabia que saúde era uma ordem que os pagãos executavam e davam no momento em que alguém espirrava? Sabe por quê? Porque eles acreditavam, na antiguidade, que quando o indivíduo espirrava, a alma saía do corpo. Aí quando ele falava saúde, os deuses ordenavam para a alma voltar imediatamente. Então tu é pagão. Você sabia? Ô fulano, vai com Deus. Pagão. Sabe por quê? No passado, eles acreditavam que os deuses, eles tinham jurisdição. O Deus de São Luís não é o mesmo Deus de Belém. O Deus lá de Imperatriz não é o mesmo Deus de Ananindeua. Cada Deus tem a sua jurisdição. Aí o pagão dizia, você vai sair para outro lugar? Então vai com Deus. A gente não precisava dizer isso, porque o nosso Deus está em todo... Ele é onipresente, você não precisa falar, vai com Deus, porque Deus vai estar aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Mas a gente usa, vai com Deus. Parece até que para onde você vai, Deus não vai estar, então você vai com Ele, tá? Pagão. Você quer ver uma outra coisa? Você, por exemplo, adota um calendário, né? É engraçado o nosso calendário, porque outubro faz referência a mês 8. Novembro faz referência a mês 9, dezembro faz referência a mês 10, só que outubro não é mês 8, novembro não é mês 9, dezembro não é mês 10, dezembro é mês 12, novembro é mês 11, e outubro devia ser 8 e é mês 10. Que Babilônia, que confusão. É porque em algum momento da história, eles puseram alguns meses que não existiam. Janeiro, em homenagem ao deus Janus. Fevereiro, em homenagem ao deus Febros, o deus do inferno. É por isso que o carnaval é em fevereiro, é a festa do inferno, é a festa da carne. E a gente está no nosso calendário. E eu faço aniversário em janeiro, mano. Pagão. E quer ver uma coisa? Um dia, Nimrod começou a ser adorado como Deus da Babilônia, e o Nimrod morreu, e segundo o costume, Nimrod foi morar na lua, e estando morando na lua, olhou para a viúva lá embaixo, e ele disse, meu amor, eu vou engravidar você, e ele mandou os raios lunares, e então, foi morar no sol, e ele mandou o raio solar, e através do raio, a mulher engravidou, e nasceu o filho de Nimrod, no dia 25 de dezembro, o filho do Deus Sol. Data de nascimento, 25 de dezembro. Aí um dia o cristianismo se funde com o paganismo em algum momento da história, e aí Jesus também foi concebido miraculosamente, porque o Espírito Santo lá com Nimrod foi os raios solares, aqui foi o Espírito Santo, lá nasceu miraculosamente, aqui também nasceu miraculosamente, mas lá nasceu no dia 25 de dezembro, e já é a data que a gente usa mesmo, mas agora para Jesus vamos usar a mesma data, e aí tu celebra o Natal, pagão! E aí, pastor?
Eu não posso mais dizer saúde quando uma pessoa espirra. Esse é o problema do legalismo, brother. Esse é o problema do crente desequilibrado, lavado no sangue da salmoura, sei lá mesmo. Crente problemático. Então eu não posso mais falar saúde quando alguém espirra. Então eu não posso mais adotar o calendário. Então eu não posso mais dizer vai com Deus. Deixa de ser desequilibrado, filho. Sabe o que nós fazemos no cristianismo? Nós ressignificamos as coisas. Tinha um significado todo errado e à luz da palavra de Deus a gente dá um ressignificado extraordinário em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Eu falo saúde sim, mas não é para a alma voltar. Eu falo saúde como um desejo de alguém que ama o próximo e deseja o bem-estar do próximo, e eu quero que Deus te abençoe e Deus te dê saúde. Eu falo vai com Deus, não é porque Deus não está aonde você se dirige neste momento, eu tenho certeza que lá estará, mas que em todo o teu caminho você não esqueça de que Ele deve conduzir os teus passos, passo após passo, que eles sejam reflexos da vontade de Deus. Não é porque eu tenho a consciência pagã em cima de mim e eu não estou dizendo saúde porque sou um pagão, eu estou dando um ressignificado à luz da palavra de Deus. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas enquanto aqui estivermos, vamos ressignificar todas as coisas usadas pelo diabo para a honra e glória de Deus. É assim que funciona. Eu celebro o Natal. Claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas eu dou um ressignificado. Se é de origem pagã, problema, eu estou comemorando a luz da palavra de Deus. Então o paganismo para mim foi parar na lata do lixo. Agora eu vivo a luz da palavra do Senhor. Ressignificado. Ressignificado. Aí vira um monte de crente do Talibã. Eu não falo mais saúde, eu não falo mais ninguém, mas vai com Deus, eu não falo mais. Meu irmão, você vai virar louco, xiita, crente xiita, homem-bomba da igreja. Dá um ressignificado para as coisas. E aproveito para te fazer uma pergunta em nome de Jesus. Lá estava o Moisés no Êxodo, e o que ele estava fazendo com uma educação cristã que a mãe dele, ou melhor, a educação no temor de Deus que a mãe dele o outorgou durante o processo da infância. Ele estava ali vivendo no contexto pagão, mas fazendo o quê? Ressignificando todas as coisas à luz da orientação divina. Você pode estar neste Egito, no meio deste mundo que não quer saber de Deus, mas se você for cheio do Espírito de Deus, você pode estar ressignificando todas as coisas, e o que era outrora para a glória do diabo, agora ressignificado à luz da palavra de Deus, passa a ser para a glória de Deus. Não foi isso que Deus fez conosco? Nossa vida era toda torta, toda vazia, toda ruim, tudo atravessado, e daqui a pouco o Evangelho veio e deu um ressignificado para a nossa vida. E o que eu estou te dizendo nessa hora? Que este é o momento de permitir que Deus traduza para você um ressignificado para a sua história. O que você precisa dar um ressignificado aí na sua vida. E eu posso te dar alguns exemplos, o que você precisa resetar. Estou falando para alguém que precisa dar uma ressignificada na sua experiência com Deus. Tu lê a Bíblia de qualquer jeito, tu ora o mesmo de ontem, amém? Você precisa ressignificar a sua vida de oração, precisa ressignificar o seu estudo da Bíblia, precisa ressignificar o seu momento de culto, de comunhão com Deus. Ressignificado, reset, reinício. Estou falando para alguém que precisa ressignificar seu casamento, entrou numa rotina horrorosa, vocês são dois inimigos vivendo debaixo do mesmo teto, a tua casa não é um pedacinho do céu aqui na terra, já se transformou no inferno. Você precisa ressignificar, enquanto o diabo está dizendo que a família é um negócio falido, que casamento é uma instituição que não funciona mais. Nós somos desafiados pelo poder do Evangelho a darmos um ressignificado para o modelo chamado família. Estão acabando com a instituição, enquanto Deus orienta. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Eles estão tentando jogar o significado da família na lata do lixo. Nós somos desafiados a dar um ressignificado para tudo isso em nome de Jesus. Precisa você ressignificar sua família, o seu relacionamento com Deus, o seu trabalho. Olha como você encara o seu trabalho, como um fardo, como uma coisa horrorosa, como uma obrigação. Já imaginou se eu encarasse o meu ministério dessa forma? Ai meu Deus, já vou fazer semana de oração, eu já tenho que pregar, eu tenho que atender irmão. Oh, miséria, mano.
Já pensou se eu encarar o ministério dessa forma, o meu trabalho dessa maneira, a minha vida está arruinada, irmãos. Eu tenho que enxergar aquilo que faço como um momento prazeroso, como um momento agradável. E você levanta de manhã e como você se propõe ir ao trabalho, vou para a guerra, vou para a luta, mano, vou para a lida. Tu vai para a guerra, para a luta, eu vou para a festa, brother. Vou para a união, eu vou para a festa. Eu vou fazer semana de oração, eu vou para a festa. Eu vou para o culto, eu estou indo para a festa. Isso significa esse negócio, porque se não for prazeroso, como é que você vai ir adiante no seu dia a dia? Ressignificado. Ei, ressignifica esse casamento. Tu olha para essa mulher, tu olha para esse teu marido, tu diz assim, ai meu Deus, olha a cruz que eu estou carregando. Tem que dar um ressignificado, a cruz nele não, filho. Nela não. Tem que ressignificar esse negócio aí. Eu preciso ressignificar a minha vida, o meu ministério. Quem deseja ressignificar a sua esta semana, diga amém em nome de Jesus. E como é que a gente vai fazer esse processo de dar um significado diferenciado à luz da palavra do Senhor? Porque não são as nossas tradições que norteiam a nossa vida. O que norteia a nossa vida é a palavra de Deus. E eu já sei que eu tenho que orar mais, eu tenho que falar menos, eu tenho que pregar mais, eu tenho que dar mais estudos, eu tenho que me envolver com os compromissos e com os desafios dessa igreja. Eu tenho que dar um processo de ressignificação para a minha vida em nome de Jesus. Aí você observa o texto bíblico que estamos trabalhando do capítulo 1 do livro de Êxodo, e temos aqui a ausência da informação de quem é esse danado deste faraó. E é claro que a gente fica curioso. A Disney está dizendo que é o Ramsés, mas quem é a Disney? Para explicar alguma coisa da Bíblia. E por que ela diz que é o Ramsés? Você vai o desenhozinho lá do Moisés, da Disney, é o Ramsés. Por que é o Ramsés? Porque o verso 11 está dizendo, do capítulo 1 do livro de Êxodo, que construíram uma cidade, Pitom e Ramsés, e como teve um faraó chamado Ramsés, então foi o faraó que colocou o nome da cidade dele. Não significa isso? Porque os nomes de cidades podem ser colocados posteriormente ao seu processo de construção, ou mesmo ao período de vida do suposto rei, a quem recebe o nome desta cidade. Como é que eu descubro quem é o faraó, então, nesse período do Êxodo? Dá um pulinho lá em 1 Reis, no capítulo 6, no verso 1, que tem uma informação aqui super interessante para ajudar a gente. 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 1. Se ligou aí? Quem achou, dá um sinal de joia. Quem achou, dá um sinal de joia. Perfeito. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 480, qual é o ano? Não, vamos falar igual gente viva, para o pessoal do Brasil inteiro escutar. Qual é o ano? 480. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, começou a edificar a casa do Senhor. Então se liga, raciocina comigo. 4º ano do reinado de Salomão, no 4º ano do seu reinado, completou 480 anos desde a saída do Êxodo. Quando foi o 4º ano do reinado de Salomão? 966 a.C. A história registra. No ano 966 a.C., era o 4º ano do reinado de Salomão, e já faziam 480 anos desde o Êxodo. Se você somar, uma vez que tem que ser acrescido lá, se você somar 480 a 966, 1446. Então, mais ou menos, o Êxodo aconteceu 1446 anos antes de Cristo. E de acordo com a história secular, quem que era o faraó dessa época lá na dinastia lá? Tutmoses III. O mais provável faraó não é o Ramsés, de acordo com a Disney, mas de acordo com a história, Tutmoses III. Satisfeita a nossa curiosidade, encontramos o faraó que não conhecera José. Nomezinho dele para você colocar no seu cachorrinho, se você quiser. Tutmoses III. Qual o nome do faraó? Pronto. O que fez esse Tutmoses III? Verso 9 do capítulo 1. Ele proporcionou uma imposição
de fardo, de carga, mediante sua tirania, para ele afligir o povo de Deus, para trazer opressão ao povo de Deus, para tirar a paz do povo de Deus. Por quê, pastor? Porque ele estava incomodado com o crescimento do povo de Deus. Já viu quando o crescimento de alguém incomoda a gente? É exatamente o que acontece no cenário bíblico descrito no capítulo 1 do livro de Êxodo. Gente que se incomoda com o crescimento do outro. O povo de Israel está crescendo. Estou incomodado, não pode, não pode, não pode. O irmão da minha igreja comprou um carro novo. Estou incomodado, não pode, não pode. O que ele está prosperando? O casamento do outro está muito feliz. Estou incomodado, não pode. Está parecendo Satanás, meu irmão? Se incomodando com o crescimento do outro? O crescimento do outro deve proporcionar para a gente alegria. Ô irmão, está prosperando, glória a Deus, feliz por ele. Eu estou todo lascado, mas se ele está bem, eu estou feliz. A felicidade do outro não pode oprimir você, meu irmão. A felicidade do outro tem que te trazer alegria, porque se eu amo o meu irmão, ao vê-lo feliz, eu fico feliz também. Olha o comportamento do faraó. A gente está parecendo faraó? Se a felicidade do irmão, o crescimento do irmão me incomoda, então eu não estou sendo crente, eu estou sendo faraó. E show, faraó, sai de perto de mim, praga. Eu não posso me comportar como um faraó. Eu tenho que me comportar como servo de Deus e amigo de todos. Quem crê, diga amém. Amém. Agora o faraó está incomodado com o crescimento. E por isso, o que ele tenta fazer? Controlar, oprimir, impor. Já reparou que todo indivíduo que se incomoda com o crescimento da gente, tenta oprimir a gente, tenta impor alguma coisa, tenta controlar a vida da gente? Já viu aquele chefe no ambiente de trabalho que você começa a se destacar e o que ele faz? Insatisfeito com o teu crescimento, ele começa a criar uma política para controlar você, ele começa a criar uma política para podar você, para que você não cresça mais, porque o teu crescimento o incomoda. Ei, são os faraós modernos. E o pior, que no nosso relacionamento interpessoal, isso está cada vez mais evidente. E como é que a gente tenta, como faraó, controlar as pessoas? Já reparou? Usando força. O que o faraó fez para controlar o povo de Israel? Usou a força que tinha. E como é que funciona na nossa esfera nos dias de hoje? Simples. Tem gente que tem a força do dinheiro. Eu que sustento essa casa, é eu que sustento, é eu que ponho as coisas aqui dentro, é eu que pago as contas, quem manda aqui sou eu. É o marido do faraó. E os filhos e a esposa é o povo de Israel oprimido, padecendo no Egito da vida. Pastor, ore por mim, minha casa é um Egito. O faraó se levantou. Engraçado que chegou uma história aí que eu escutei esses dias. Cara, quando a gente pensa que já escutou de tudo, sempre surge uma novidade. Qual é a história? O pastor estava contando, estávamos aí no encontro de casais esses dias, aí o pastor se levantou para dar um testemunho. Irmãos, o marido me procurou. Pastor, visita lá em casa, o negócio está feio lá em casa, o casamento não está legal. O que está vendo? Pastor, o senhor imagina que a minha mulher está me cobrando por sexo. Como é que é? É, pastor. Para me chegar junto lá, minha mulher está me cobrando uma taxa. Eu, sério? Sério. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, você está bravo, vai visitar lá em casa. Pastor, mais do que depressa, foi fazer uma visita. Chegou lá, irmã, essa história procede? Procede sim, pastor, estou cobrando mesmo. O pastor escandalizou. Que história é essa, menina? Você está cobrando seu marido para ter relacionamento sexual? Vocês não casaram, o corpo de um pertence ao outro? É, pastor. Mas eu vou te explicar porque eu estou cobrando. Esse infeliz não está fazendo compra mais para dentro de casa. Esse infeliz, ele não está pagando mais a escola das crianças. Esse infeliz não me dá um tostão para me comprar absolutamente nada do que eu preciso, inclusive roupa íntima. O pastor olhou para ela, olhou para ele e falou assim: irmã, quanto você está cobrando? Ela, X, aumenta o preço. É faraó, mano, porque tu tem o dinheiro no bolso, tu quer controlar, você não tem um orçamento participativo com o cônjuge, com os filhos, você é o único que trabalha, quem manda é você, e você tem que decidir tudo, todo mundo tem que fazer o que está querendo controlar, impedindo o crescimento dos membros de tua família, porque você detém o poder do dinheiro, seu faraó. Aliás, eu tenho uma mensagem para os faraós, se há algum me escutando. Show, faraó.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sai, Faraó. Quando não é essa questão do dinheiro, é a questão da autoridade. Já viu o cara que quer se fazer prevalecer pela autoridade que possui? Mas, pai, por que isso? Por que isso? Porque não interessa, quem manda aqui sou eu, Faraó. O que a gente diz para o Faraó? Não, fala com força, senão ele não sai. Ou quando não é pela força do dinheiro, pela força da autoridade, pela violência, irmãos. O cara fala, aí não consegue o controle, controlar as pessoas, inibir o crescimento, ele parte para a pancada. E quanta gente hoje está apanhando dentro de casa. E quando a gente fala de violência no lar, a igreja tem até um trabalho bonito aí, quebrando o silêncio e tal. Quem se pronuncia são as mulheres. Parece até que só mulher que apanha. É porque é muito feio o homem dizer que apanha, né? Tem a lei Maria da Penha. E a mulher: eu apanhei do meu marido. Mas tu não vê o marido dizendo: eu apanhei da minha mulher. Que feio ele dizer isso. Então ele só fica calado, mano. E talvez você aqui nessa manhã está tomando umas pancadinhas em casa, brother. E você está orando para que um dia saia a lei João da Penha. Que em vez de ter um faraó dentro de casa, tem uma faraóia, sei lá o que, mano. Aí, pela violência, mano, quer controlar o crescimento da pessoa, porque o crescimento da pessoa te inibe. O que a gente diz para o faraó? Só mulher que fala, ó. As mulheres querem libertação, irmãos. O que a gente diz para o faraó? Quando não é isso, é a pressão psicológica. Quer inibir o crescimento da pessoa, controlar a pessoa pela maldita pressão psicológica. Aí diz: você não tem para onde ir, você é burro, só eu que te aguento, ninguém te quer, te mando embora. Fica fazendo a maldita pressão psicológica para controlar a pessoa. O que a gente diz para esse maldito faraó? Mulheres oprimidas. Faraós que controlam por intermédio da exploração e do trabalho infantil. Não permite o crescimento cultural da pessoa que vive contigo. Já viu aquele cara que não quer que a mulher estude? Não quer que ela converse com ninguém? O bonitão quer estudar, quer fazer curso, mestrado, doutorado. Ele quer viajar para alguns MBAs, ele quer fazer isso. Mas a mulher não. A mulher tem que ficar dentro de casa, ela não pode crescer, ela não pode se desenvolver. Inibe o crescimento, inibe círculo de amizade. Você não pode conversar com ninguém. Vai conversando o quê? Porque esse novo amigo aí, que ele é teu amigo e não é amigo meu? Inibe. É o desejo do controle, é o faraó moderno. E sabe qual que é o fim da história de todo faraó? O miserável vai morrer sozinho. Vai ficar só. Amém. Eis que chegou o juízo a essa terra. Há um desabafo, um clamor interno. Amém. Morre, faraó. Oh, glória. Esse é o grito dos desesperados. Término da história do faraó, o infeliz morre sozinho, porque você fica querendo dominar, você fica infligindo sofrimento, você fica querendo dominar, inibir, massacrar a vida da pessoa. Vou te dar um recado em nome de Jesus: você vai morrer sozinho, porque a primeira oportunidade, tua mulher vai fugir, teus filhos vão te abandonar, as pessoas vão te deixar para trás, você vai ficar sozinho. Abre o teu olho, faraó, deixa Deus te dar um reset em nome de Jesus. Ainda há tempo, mesmo para esse que tem que morrer. Ei, já percebeu que a pessoa muito oprimida, ela tende a ficar cega? Verdade? Você observou, e vamos estudar aqui o livro de Êxodo ao longo desta semana, em algum momento, olha o povo de Israel o que fez, virou para o Moisés e disse: ô Moisés, o faraó está com raiva da gente, por causa de você. Que absurdo! O que o Moisés fez? Olha o faraó, infligiu carga de trabalho, massacrou psicologicamente, fisicamente,
torturou o povo de Israel, matou criança pra caramba, arruinou a vida de um monte de família, e daqui a pouco o povo estava indignado com Moisés, porque o faraó estava com raiva deles. Percebe como a opressão torna as pessoas cegas? O indivíduo é afligido, oprimido, escravizado, maltratado, machucado a vida inteira, e ele começa a olhar com o seu opressor e começa a achar que a culpa é dele, irmãos, e não daquele que oprime. Ei, que Deus possa abrir os teus olhos em nome de Jesus. E nós nos comportamos igualzinho em relação a Deus, sabe por quê? O diabo te oprime, o diabo te aflige, ele te joga um fardo pesadíssimo nas tuas costas, e o que você faz? Igual o povo de Israel, em vez de colocar na conta do faraó, coloca na conta de Deus. Colocaram na conta do Moisés um problema do faraó, e você coloca na conta de Deus um problema que é do diabo. Eu não vejo você dizer, o que o diabo está fazendo comigo? Você só diz assim, ai meu Deus, porque o Senhor me abandonou. Tudo na conta de Deus. Manifestamos o mesmo comportamento dos escravos israelitas lá no Egito. O faraó faz mal, culpamos o Moisés. O diabo arrebenta com a gente, culpamos a Deus. Show, faraó. Já viu a síndrome do opressor oprimido? Você passou a vida toda sendo esmagado, afligido, sofreu pra caramba. Se um dia você subir ao poder e se tornar um faraó, um líder de alguma coisa, aí você imprime nas pessoas tudo aquilo que você passou. Porque você sofreu, você quer que as pessoas sofram também. Show, faraó. O que a gente diz para o faraó em nome de Jesus? Show, faraó. Mais peso, mais carga, mais tirania, vida de opressão, e quando o faraó não nos aflige, é o próprio Satanás que está nos afligindo, andando ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, mas graças a Deus estamos reunidos na presença do Senhor, para recebermos um reset da parte do Espírito Santo, para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Agora tem uma coisa linda no texto, é uma coisa que me conforta, que me faz olhar para toda a carga, para todo o peso de tormento, de tortura, de aflição, e me ver uma esperança, me faz contemplar uma esperança. Porque o texto bíblico diz que quanto mais eles eram afligidos, quanto mais pressão sofriam, tanto mais se multiplicavam. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não interessa quanta carga seja colocada nos teus ombros, não interessa quanta pressão e opressão você receba, se você segurar nas mãos de Deus e a receber com alegria o libertador que está sendo enviado para você, para dar um reset na sua vida, não interessa quanta aflição, a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. A liberdade vai chegar para a gente. Você precisa acreditar no libertador que está sendo enviado. E sabe, eu fiquei tentando pensar uma história para ilustrar e encerrar a mensagem falando sobre pressão, opressão. E eu estava pensando assim, Deus, que coisa que eu já experimentei na minha vida que eu podia usar para exemplificar esse negócio, porque é sempre legal contar uma historinha, né? O pessoal gosta da historinha. A gente vai pregar em algum lugar e pergunta, pastor, qual é a história que você vai contar hoje? Eu arrumei uma história para isso aqui. Eu morava na Avenida Marginal. Nunca gostei desse nome. O pessoal na escola, quando dizia assim, seu endereço. Porque você já mora no Rio de Janeiro, na Avenida Marginal, mano. Fica ruim pra caramba dizer, né? Eu sempre tinha maior vergonha de dizer Avenida Marginal 272, Jardim Paraíso, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Em frente à favela do Dique, divisa com Belfor Roxo. Eu tinha maior vergonha de dizer isso. Mas sabe por que eu tinha vergonha de dizer que eu morava na Avenida Marginal? Não era só por causa do nome, não. Eu tinha vergonha porque era o lugar mais pobre do bairro Jardim Paraíso. Pior lugar. Especialmente se você está falando com a menininha e tal, e a menina, você mora onde? Já queima logo o filme se dizer que era Avenida Marginal. Toda a chance já vai pelo ralo. E pior de morar na Avenida Marginal, 272... é que nublava e já dava enchente. Não precisava chover.
Se aparecesse uma nuvem negra, o valão já transbordava, irmão. Que coisa, que região sensível. Qualquer chuva, a rua era a primeira a encher. Todas as ruas enchiam, mas vinha assim, a Avenida Marginal e todas as demais. Aí quando a enchente recuava, todas as ruas secavam, a Avenida Marginal continuava cheia. Quem mora na Avenida Marginal é quem vive dentro da enchente. Onde que você acha que eu aprendi a nadar? Eu sei nadar. Aprendi em piscina não, mano. Enchente. Valão transbordava, salve-se quem puder. A gente aprendeu a nadar na água de vala. Peguei todos os vermes que você já imaginou na sua vida. Tive todos, imunidade completa, mano. Estou pronto para perseguição. Mas era a infelicidade de quem morava na Avenida Marginal. Minha mãe juntou todas as economias, irritada, trabalhou com meu padrasto, trabalhou, juntou, construiu uma muralha. Não construiu um muro, ela construiu uma muralha, mano. Para quê? Para não encher mais dentro da casa da gente. A gente não consegue se mudar, mas vamos construir um muro. Murão altão, grandão, e pode chover, encher o que for. Aqui dentro não entra água. E minha mãe fez a muralha. Meu padrasto era pedreiro, eu fui o servente dele, me lasquei todo. Exploração infantil, porque ele era o faraó. Eu sei o que é escravidão, irmão. Aí, ralei, hein? Virar traço de massa, tá louco, mano. Carregar carrinho de massa, carregar tijolo. Ele ficava sentando o tijolo e eu carregando. Eu preferia sentar, mano. O muro ia ficar legal. Construímos um muro lá em casa. Domingo após domingo, aquela obra de pobre que só faz no domingo. Domingo após domingo, fizemos. Vieram as chuvas de janeiro, choveu com força, irmão. E natural, choveu um pouquinho, a rua, ó, plum. Mas choveu demais daquela vez, e foi enchendo. Todas as casas inundadas, menos a nossa. É bom ser rico, mano. É bom ser rico, cara. Eu tenho um muro. Mas o nível da água aumentou demais, irmão. Havia passado da metade do muro. Dentro do quintal, tudo seco. E a rua toda inundada, a vizinhança toda inundada. A minha casa era a única residência seca. Pressão. Eu estava em cima do meu beliche, quando eu vi todo o muro desabar. Pá! Aí veio aquela enxurrada, uma onda na minha casa. E veio cachorro junto. E veio cobra. E veio um monte de bicho. E aquelas coisas todas invadindo a minha casa, eu em cima do beliche, o nível subindo. O muro não suportou a pressão. Caiu. A casa que estava vazia ficou a mais inundada de todas. E a pressão trouxe prejuízos maiores ainda, porque veio com muita força. E essa imagem fica na minha cabeça até hoje, eu em cima do beliche apavorado, achando que ia morrer afogado. E a água invadindo a minha casa, o do muro ter desabado. E passado a enchente, o estrago pôde ser facilmente perceptível, percebido. E depois o trabalho para reconstruir todo o muro. Trabalho. Desafio. Sabe por que o muro precisou ser reconstruído? Porque nós não suportamos, o muro não suportou a pressão. Você está sendo afligido, a carga demais sobre os seus ombros, a dor demais sobre você. Você está amargurado, tamanho volume de carga que está sobre você. Tem um maldito faraó perto de você, te infligindo sofrimento, e você está clamando dia e noite por libertação, por ajuda. Alguns ainda estão resistindo à pressão, o muro está em pé. Mas talvez eu esteja falando para você nesse momento, em qualquer lugar deste Brasil, cujo muro desabou.
Pastor, não aguentei a pressão. Casa caiu. Já viu esse verbete da juventude? Pastor, a casa caiu. Por que a casa caiu? Porque você não suportou a pressão do faraó. E você está tendo maior dificuldade para reerguer o teu muro, para reerguer a tua vida, para reerguer a tua casa. A casa caiu e você não está conseguindo levantar. E você chegou aqui na semana de oração, chegou aqui nessa manhã, neste lugar, nessa comunidade viva, está reunido aí nessa igreja, nesse pequeno grupo, e sabe que a tua casa caiu. Teu muro desabou. Foi muita pressão no trabalho, foi muita pressão sexual, foi muita pressão financeira, era muita conta para pagar. Você cedeu à pressão, teve que dar aquela nota falsa, teve que fazer aquela falcatrua. Você não aguentou a pressão, teve que ir para um motel, muita pressão. O muro desabou. E você chegou aqui com a tua casa destruída. Será que tem jeito? Tem. Deus é o Deus do reset. Não importa o quanto o faraó arregaçou contigo, não importa o quanto o teu muro tenha caído e cedido à pressão, Deus está te dando a chance de reerguer a sua vida em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu quero saber se há alguém neste momento que acredita nisso em nome de Jesus. Posso escutar um amém? Há alguém nessa manhã que precisa da ajuda do Senhor Deus para se ver livre de alguma opressão, para reconstruir o muro que desabou. Há alguém que precisa resetar alguma faceta de sua vida e recomeçar a sua história com Deus. Há alguém que precisa ser aliviado dessa maldita carga que está sobre os seus ombros, da tirania do mal que está afligindo você. Você está no Egito, você quer libertação. Veio ao lugar certo. E se é isso que você deseja, essa é a sua oportunidade. Reerguer este muro desabado, esta casa caída, retirar este fardo dos ombros, onde quer que você esteja agora, ou seja aqui no espaço, ou seja aqui na comunidade viva, ou em qualquer igreja, ou em qualquer pequeno grupo, ou em qualquer lugar, em nome de Jesus. Se você quer que Deus reerga você, escuta essa canção, é Ele falando ao seu coração. Por isso que eu convido o Temes para vir aqui em nome de Jesus, acompanhado das pessoas que vão estar cantando junto com Ele. E essa é a oportunidade que Deus está te dando para você que já cedeu à pressão, levantar esse muro. Para você que está agonizando no meio do Egito por causa da opressão de um maldito faraó, permitir que Deus liberte você e arranque este fardo de sobre os seus ombros. E se essa é a obra que Deus quer fazer contigo e você permite, tome uma decisão nessa manhã. Ponha-se em pé em nome de Jesus. E a tua atitude de ficar em pé nesta hora é você dizendo: Senhor, eu não quero mais carregar esse negócio, eu não quero mais esse faraó me afligindo. O único Senhor da minha vida não é o faraó, é o Senhor dos exércitos. Eu quero, eu decido. Chega de carregar esse fardo que você não precisa. Chega de ficar lamentando esse muro que desabou. É hora de reset. É hora de começar de novo. Apesar de termos perdidos para alguns tipos de pressão, a gente vai começar de novo em nome de Jesus. E onde quer que você esteja agora, o Senhor te proporcione esse reinício pelo sangue de Jesus. Que seja uma semana abençoada para todos nós e que Deus nos dê a capacidade de recomeçar onde quer que estejamos, em nome do Senhor. Deixa Deus agir na sua vida. Abra o seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Segura a mão do seu irmão. Vamos orar juntos neste momento. Senhor, nós não queremos mais estar nas mãos do faraó. A gente não quer mais carregar este fardo de opressão. A gente não quer, Deus bendito, sermos afligidos pela tirania do mal. Chega de escravidão. A palavra diz que quando mais o povo era oprimido, mais o povo crescia.
Mostra-nos para a glória do Teu nome crescimento, Senhor, em meio à opressão deste mundo, para que o diabo seja envergonhado diante das Tuas obras em nossa vida. Ajuda-nos a dar um ressignificado para a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Toma cada um nas Tuas mãos, porque Tu sabes que alguns aqui já caíram diante da opressão. O muro desabou. Não suportamos o mal por um tempo e falhamos. Nos submetemos à opressão. Perdoa-nos por sermos esses fracassados seres humanos, que muitas vezes não correspondem às Tuas expectativas. Mas obrigado pela oportunidade de resetar tudo isso, começar de novo na Tua presença. Não importa quantos muros já tenham desabados aqui em nossa vida ou na vida de cada um, que esta seja uma semana de reconstrução, que esta seja uma semana de reset, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e diga que o Senhor possa resetar sua vida. Obrigado a você que esteve conectado conosco. Amanhã às 19h30 estaremos juntos. Obrigado desde já por ter estado ao nosso lado. Aguardamos você e muito mais outras pessoas que vocês estarão convidando para participar dessa belíssima festa. Com vocês então, o encerramento das nossas atividades. Acompanhe então, por gentileza, em nome de Jesus.